Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Nós vamos começar mais uma aula hoje, mais uma conversa sobre criança. Na aula de hoje, né, nós vamos estar discutindo, né, conversando como você, pai, mãe, né, pode ajudar no desenvolvimento cerebral do seu filho. Essa é a pergunta itinerante da nossa live. E sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu vou iniciar aqui no Instagram também, já iniciei. E quem for entrando, vai mandando a live para outras pessoas, vai chamando o pessoal para participar da live. Nós vamos falar sobre desenvolvimento infantil, sobre o que a gente pode estar fazendo para estar desenvolvendo e estimulando as crianças de modo correto, tá bom? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos iniciar. Olá. Olá, pessoal. A gente está fazendo transmissão pelo YouTube e aqui pelo Instagram também. Boa noite. O Madalena, a Kátia. Na live de hoje a gente vai falar, né, como você, pai e mãe, pode estar ajudando aí no desenvolvimento cerebral do seu filho. E aí não precisa, né, ser um especialista, um expert em educação para fazer isso, né? E aí vocês fiquem aí até o final para... Eu já abri a live no YouTube, cara, tá funcionando. Dá um feedback aí, direitinho. Para mim aqui tá normal. Então vocês deem aí um retorno, tá bom? Que vai me ajudando. Deixa eu ver se você tem. E vamos dar continuidade. Ótimo. Então, hoje, na live de hoje, né, eu vou estar sorteando, dando um presente, né, um brinde no final da live. E quem ficar comigo até o final da live vai estar ganhando um presente, né? Vai aparecer posteriormente e ficar e fizer o que eu vou sugerir, vai ter um presente nessa live, tá bom? Eu vou dar um presente para vocês hoje. Vejam bem, no final da live tem uma surpresa, certo? Vocês fiquem até o final que eu falo dessa surpresa que eu reservei hoje para vocês, tá bom? Meu nome é Simone, né? Eu me chamo Simone, sou professora, pedagoga, na verdade, mestre em educação e mãe de Luiz, né? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como desenvolver o cérebro da criança, né? Desde muito pequenininho. Então, desde bebê a gente já pode estar trabalhando, estimulando aí o cérebro da criança. E com essas dicas, né, que eu sei que funcionam, tá bom? Mesmo que você assim, não seja um especialista em educação, você já vai estar obtendo resultados muito positivos na educação do seu filho e vai estar contribuindo para o desenvolvimento escolar dele posteriormente, né? À medida que a gente tem essa consciência do desenvolvimento cerebral da criança, né, e vai trabalhando nesse desenvolvimento cerebral desde muito cedo, esse cérebro, né, quando chegar lá na fase da escolarização, vai estar muito mais preparado, né, para receber todas as informações do processo de escolarização, que a gente sabe que a escolarização é apenas uma parte do processo de aprendizagem, né? As crianças e nós, adultos, também estamos aprendendo o tempo todo e construindo novos conhecimentos. Então,
O bebê, ao nascer, já começa ali aprendendo. E, claro que isso vai sendo um estímulo para o... Estão batendo papo aqui. Olá, Rafa. Olá, Kátia. Kátia tá dizendo que tá baixinho. Tá normal, né? Eu não sei. Outras pessoas entraram, saíram, não falaram. Pode ser que esteja baixinho. Mas, vamos continuar. Tá normal. Então, nessa live a gente vai dedicar, né, dedicar-nos a falar um pouco mais sobre esse desenvolvimento do cérebro, que atividades a gente pode estar desenvolvendo, e eu vou deixar aqui 5 dicas de atividades, né, 5 dicas para vocês estarem fazendo. Não é necessário que vocês façam tudo ao mesmo tempo, né? Vai usando cada uma dessas dicas, né, no seu dia a dia. Pode escolher uma dica dessa por semana, por exemplo, né, e ir fazendo. Muitas dessas vocês já fazem, né, algumas dessas. Eu acredito que a gente já faz, mesmo que inconscientemente. Mas vai ficar aqui para vocês aumentarem aí o leque, né, de coisas, né, arrojar esse espaço que a gente tem de desenvolvimento da nossa criança. A gente quer uma criança bem desenvolvida, né? Então, a gente vai estar ampliando aqui esse nosso repertório materno, tá bom? Na live passada, né, que já faz aí 15 dias, na semana passada eu não consegui fazer a live, nós falamos das necessidades básicas da criança, né, e aí a diferença entre querer e precisar, certo? E aí compartilha essa live com alguma mãe, compartilha com mais alguém. Ao final da live eu tenho um presente especial para vocês e fiquem comigo que vai valer muito a pena. Então, vamos lá. 5 dicas, né? 5 coisas. 5 coisas que você pode fazer para aumentar ou para desenvolver o cérebro do seu filho desde muito pequeno. E essas dicas, elas, mesmo que você, né, não... Mesmo que você deu um tilt aqui. Bem, vamos lá para as dicas. A dica número 1, né, é o apego seguro. O que é esse apego seguro? Né? O que seria um apego seguro? Nós falamos de apego seguro, seria essa conexão entre mãe e criança, entre pai e criança, entre pais e filhos. Né? Quais os benefícios de um apego seguro? Né? Os benefícios seriam estar mais motivado, né? A criança, né, que é criada com esse apego seguro, ela está mais motivada à aprendizagem, dá o melhor de si na escola, por exemplo, desenvolve confiança e autoestima e as conexões, né, oferece. Ela é mais amorosa, né? É uma criança mais amorosa, é uma criança mais e que está mais se sentindo seguro, digamos assim, né? Ela tem essa autonomia, né? Então, como é que a gente pode dizer que está desenvolvendo um apego seguro, né? Porque a gente tem muito medo, por exemplo, de pegar muito a criança no colo, né? de fazer carinho, de estar mimando a criança porque tá no colo, está sempre fazendo um carinho com essa criança. E aí deixamos muitas vezes, não é, de estar fazendo
esse apego, né? Deixando de estar acolhendo essa criança por medo mesmo dela estar sendo mimada, né? De não entender a necessidade da criança de ter esse colo, ter esse carinho, certo? Então, um exemplo prático, né, de como seria isso, seria quando a gente responde aos sinais, por exemplo, aos sinais que a criança pede, né? Por exemplo, o choro. Quando a criança chora e a gente vai lá e oferece amor e aceitação a essa criança. Então, quando a gente se conecta com o nosso filho, desde ele muito pequenininho, né? É essa conexão de a gente estar sempre atendendo às suas necessidades. E as necessidades, elas podem ser físicas, não é? Pode ser uma necessidade física e pode ser uma necessidade emocional. Então, as necessidades biológicas, que a gente vai estar ali sempre observando e atendendo, mas também pode ser uma necessidade emocional, uma necessidade de contato, de afeto. Quando são muito bebezinhos, é mais fácil para a gente fazer isso, né? A gente fica ali constantemente pegando no colo, vendo o que está acontecendo, e vai sempre estar oferecendo esse amor e essa aceitação. Se bem que essa coisa da aceitação é bem complexo, porque às vezes a gente está irritada, né? O bebê está chorando, a criança está chorando muito, ou tá... E aí, às vezes, a gente pode, né? Alguma mãe pode estar transferindo essa emoção que ela está ali, de frustração, de cansaço, de angústia, sei lá, para a criança, ao invés de estar olhando para a situação, né? Então, tem que ter atenção em relação a isso, porque às vezes a gente está ali tão frustrado que a criança, e aí a disciplina positiva vai trazer o senso, vai trazer a palavra senso de aceitação, né? À medida que fala do senso de aceitação, o senso é a percepção que a criança tem em relação àquela situação, né? Não é que eu não tenhamos amor e não sejamos apegados e não estamos dando atenção à criança, né? Mas como é que essa criança está percebendo isso, né? Como é que ela está recebendo isso? Como é que ela vem tendo essa percepção do apego, né? Dessa segurança que a gente está oferecendo para eles, certo? Então, quando a gente se conecta com a criança, quando você se conecta com o seu filho, né? Quando responde os seus sinais, quando oferece amor e aceitação, né? Quando permite que seu filho desenvolva confiança, né? E segurança, e aí é nesse campo que a gente vai desenvolvendo a conexão do apego seguro. Tem uma coisa que um autor chamado Eric Erickson fala, que é o seguinte, que o senso de confiança de um bebê no primeiro ano de vida está diretamente relacionado ao senso de confiança que a mãe tem sobre si mesma. Então, isso é muito interessante, porque às vezes a gente está achando que a gente está oferecendo, né, o nosso melhor naquele momento. Só que às vezes a gente não está olhando para dentro da gente, a gente não tem esse senso de confiança está baixo, né? E aí, estando com a autoestima baixa, com senso de confiança baixo, né? Com essa autopercepção nossa baixa, a criança também vai estar com essa percepção baixa. Então, veja, o senso de confiança de um bebê no primeiro ano de vida está diretamente relacionado ao senso de confiança da mãe em si mesma. Então é muito forte isso, porque exige da gente essa autopercepção. E a maternidade é isso, né? A maternidade nos convida a olhar para dentro da gente, para a gente estar evoluindo, para a gente estar sendo uma pessoa melhor para as nossas crianças, né? Para desenvolver também essa criança de um modo pleno, de um modo completo. Então, no senso de aceitação, de amor e aceitação, né? Ainda vai ter vão ter 3 coisas que a gente vai desenvolver com a criança, né? A conexão, amor e aceitação, confiança e segurança. E aí eu trago
E aí, amor e aceitação está muito relacionado à questão da conexão também, né, que a gente estabelece com a criança, né? E aí, o amor, essa conexão, e aí eu pensei como exemplo, né, o que seria essa conexão? Como é que a gente está estabelecendo essa conexão com a criança, né? Alguém aqui já viu, já ouviu, né, dizer que um bebê estava lá com muita cólica, estava muito incomodado, e aí a mãe foi e colocou ele deitado, né, deitado ali sobre sua barriga. Deitou o bebê sobre sua barriga e o bebê, e a cólica aliviou, né, e a cólica foi passando. Isso é um exemplo, esse é um exemplo de conexão, né, dessa criança com essa mãe. Né? Foi aquela conexão ali, uma conexão física, um acolhimento, uma conexão que gerou um acolhimento, um apego, né, ali deles, e levou o resultado à melhora daquela cor. Né? E aí tem um livro, né, que inclusive fala, se chama, eu estou com ele aqui, se chama A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, que ele vai falar, né, com relação a essa questão da necessidade, né, dessa fusão emocional nos 2 primeiros anos de vida, em que a criança e a mãe precisam muito estar próximas, precisam estar bem conectadas. E a mãe estar com o bebê não significa que está em fusão emocional, né? Às vezes a gente está ali com a criança, mas o pensamento está a mil, o pensamento está um turbilhão e a gente não consegue se conectar com as necessidades daquela criança. Então tem que a gente estar se percebendo, né? Se auto-observando, né? Se conhecer, para poder dar esse melhor para essa criança, para esse bebê. Uma outra questão, né, no desenvolvimento da confiança e da segurança do bebê, da criança, né, a gente vai perceber essa confiança e segurança quando o bebê ou a criança, né, se joga e esperando que você a pegue, né? Aí quando ele se joga e você atende, essa confiança, né, essa segurança vai sendo desenvolvida, vai sendo fortalecida com essa criança, né? E isso vai para outras questões, né? Porque o bebê se joga para você, mas também tem a criança maior. Como é que eu vou desenvolver esse senso de confiança e esse senso de segurança com a criança maior, né? Às vezes na verdade que você estabelece ali com a criança, né? Dizer que vai fazer e faz, né? Prometer e cumprir, ser verdadeiro, né, com essa criança, para que ela confie em você, né? Quando você fala a verdade, inclusive esse é um valor que a gente quer que as nossas crianças levem para a fase adulta. Então é um valor que a gente quer, mas muitas vezes a gente, sei lá, para proteger, para evitar um mau comportamento, a gente dá uma desculpa, mas o real a gente tem que colocar é a verdade, né? Se eu estou realmente chateada com a criança, eu tenho que dizer que eu estou chateada. Agora, se eu não estou chateada, né? Eu fiquei ali, ele me respondeu mal e eu não estou chateada, mas eu digo assim, a mamãe ficou muito chateada com você, mas eu não estou chateada, de fato, né? E uma hora ele vai perceber, mas ela usa sempre esse argumento, né, para conseguir algo de mim. Então, toda vez que eu digo assim, que eu estou chateada com ele, eu tenho que usar isso no momento de verdade. Isso é para disciplinar, isso é para quando a gente promete e cumpre, né, tem que cumprir com as nossas promessas. Enfim, em inúmeras situações para que essa confiança, esse vínculo de confiança, né, vá sendo fortalecido, tá certo? Uma outra, um segundo ponto, né, uma segunda dica é o toque, fala e música, né, que é um outro estímulo cerebral que a gente pode estar usando aí com as crianças. Desde muito pequenininhos, e aí
vai um alerta, né, para que para as pessoas que estão usando telas, não usem telas, né? Não vá distrair a criança colocando uma música diante da tela. Cante para sua criança, toque na sua criança, exercite sua criança, né? Dance com essa criança, converse com essa criança, certo? Porque assim você vai estar dando o estímulo cerebral para essa criança. E aí, desde quando eu começo a conversar com uma criança, Simone? Se ele não fala, né? Desde muito pequenininho, a gente faz isso, a gente balbucia, a gente faz caretinha, a gente brinca. Então, essa é uma conexão que vai desenvolvendo a criança, né? E aí, o toque, a fala e a música, estudos mostram, né, que bebês que são tocados, massageados e aconchegados, né, eles têm, né, aconchegados no colo, né, com frequência, são menos irritadiços, né? Então, aconchegue seu filho, né? Aconchegue seu filho, bote no colo, né? Que você não está mimando, você está dando, fortalecendo essa criança quando você faz isso. É claro que vai ter momentos em que você vai estar ocupada e a criança vai estar lá brincando no canto dela. Isso também é saudável, inclusive é muito recomendado para que a criança também vá criando essa independência dela. Eu cometi um erro, né, com o Luiz, que na minha percepção, no meu estímulo materno, quando ele era muito pequeno, eu super estimulei. Né? Eu sou uma pessoa que fala muito, fala pelos cotovelos, então acabei que tem uma coisa que é muito importante, né, para a criança, que é quando ela está cansada, a gente respeitar aquele espaço dela. Quando a gente vê uma criança, a gente vai lá, conversa com a criança, conversa, e aí a criança virou o rosto para o outro lado. Você está falando, estimulando, e ela virou. Então, isso é sinal de que ela quer um espaço, ela quer descansar. Então, é a hora da pausa, a hora do descanso. Ela não quer aquele estímulo mais. Então, tem que observar esse sinal, até porque você pode estar ali super estimulando e a criança não vai estar aproveitando também, né? Vai acabar ficando cansada, irritada, por conta desse super estímulo, certo? É, então, o primeiro ponto foi a questão do apego, né? O segundo, o primeiro foi o apego, o segundo, toque, fala e música. E ainda nesse toque, tocar, falar, cantar, opte por cantar mesmo. A sua criança não sabe que você não é um artista, então cante para ele, cante para esse bebê, cante para essa criança. E aí, Rafaela colocou que hoje eu fiz isso, coloquei cantiga de roda para Benjamin, foi muito legal. Recordei as músicas da infância, e aí solte a voz. Solte a voz porque quando você solta a voz, né, você está ali enchendo a sua criança, né, de um pouco de você, do que é você. Você está ali naquele momento com ele. Né? Cante com ele, cante para dormir, cante para enfim, dance também, não é? Não é obrigado que você cante, dance, mas dance, tenha esse momento assim, esses momentos, porque isso estimula muito o cérebro da criança. E aí ele vai se estimulando e vai ficando cada vez mais ativo, né? Vai aprendendo rimas, vai aprendendo palavras novas, vai aprendendo só aprendizado. No caso de crianças maiores, não é? O beijo, o abraço, a gente, quando é bebezinho, a gente vai, beija, abraça, pega, aperta, canta, bota no colo. Crianças maiores, a recomendação é o seguinte: crianças acima aí de 2 anos, 3 anos, o interessante é que se eu quero beijar a criança, se eu quero abraçar a criança, eu perguntar se ele quer, se ele deixa, entendeu? Então, pergunte. Pergunte, você quer um abraço? Posso te dar um beijo? E aí, isso para mim é muito estranho ainda, porque às vezes eu quero dar um beijo do Luiz, e aí quando eu corro para dar um beijo, ele diz, eu não quero beijo agora, eu sou muito
tem essa questão. Então, mas isso dá a eles, né, essa sensação de controle sobre o seu próprio corpo, né? Você vai estar com esse laço afetivo com a criança, mas se a criança não é uma criança que gosta muito de beijo, de abraço, então tem que ter esse controle aí, né, para você não estar invadindo o espaço da criança. Ele é dono de um corpinho que é dele, ele tem que aprender esse autorrespeito, esse olhar, né? Eu tenho um corpo e eu sou respeitado com ele, esse controle sobre o meu corpo. Eu posso dizer não sobre mim, né? Sobre mim eu posso dizer não. E aí, se a criança tá muito não, então também tem que ver o jeito de pedir, né? Ah, me dá cá um beijo, né? Tem hora que Luiz não quer, aí depois diz assim, mamãe, eu vim aqui lhe dar uns beijinhos. Mamãe, eu vim aqui, que eu tô deu saudade, eu quero lhe dar um abraço. Aí vem e me dá um abraço. E aí eu aproveito e dou muitos abraços e muitos beijinhos, né? Um terceiro ponto é criar oportunidades para a criança brincar e brincar junto com ela, né? Tem duas coisas, né? Tem o brincar, criar oportunidades para a criança brincar, né? Ou deixar ela brincar lá no cantinho dela e brincar junto com ela, né? São dois pontos. E aí brincar é o trabalho da criança, né? Muitas vezes as telas, colocar numa cadeira, né? Cadeiras, colocar no sofá, né? Substitui lá as brincadeiras, né? E bebês, principalmente, que vai esse alerta, né? Estão aprendendo sobre si, sobre lei. Na verdade, os bebês na fase da primeira até 2 anos estão muito aprendendo sobre lei da gravidade, sobre controle motor, sobre texturas, né? E aí eles precisam muito de oportunidades para brincar ativamente. Forra o tatame no chão, se é um bebezinho, forra o tatame no chão, deixa ele brincar à vontade, não coloca muito brinquedo, né? Criança, quando a gente enche muito de brinquedo, coloca no chão e enche muito de brinquedo, eles ficam sem saber com o que brincar, de tanta opção que tem. Então, deixa com poucas opções, né? Não é que a criança não possa ter muito brinquedo, mas na hora da brincadeira, dá ali poucas opções que ele provavelmente vai aproveitar ainda mais esse horário do brincar. Então, deixar a criança no chão, né? Deixar ela explorar a casa, deixar ela brincar com objetos que ela possa brincar, né? Às vezes a gente tem aqueles espaços que não pode, fazer uma visita guiada, não é? Mostrar o que é perigoso. Como é que eu faço isso, Simone? Como é que eu mostro para meu filho que aquele lugar ali é perigoso? Então, eu vou lá e faço uma dramatização, entendeu? Com crianças muito pequenas, a gente faz uma dramatização para ensinar. Então, se é uma coisa que queima, por exemplo, aí vai lá, ai, 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 né? Faz mesmo a dramatização. Coloca o dedo assim, ai, 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 faz e repete, ai, 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 que é para entender que queima, né? Que queima, que corta, que machuca. Se é objetos, né? Não pode, aí não pode por quê? Aí faz lá, ui, ui, para ele ir entendendo o que pode, o que não pode. E aí as crianças vão crescendo e aí fica muito mais fácil, né, de que até eles mesmos vão criando as brincadeiras deles. E aqui tem funcionado muito o estabelecimento do horário de tela, né? Eu estabeleci o horário de tela, é no final da tarde, então o Luiz está assistindo menos de 1 hora, né? Tem dia que é 20 minutos, tem dia que é meia hora, isso tem funcionado aqui. Mas aí é claro que você vai ver o que funciona melhor para você. O que funciona melhor para você é o que você vai colocar aí na sua casa, na sua vida, tá bom? Então, brincar é o trabalho da criança, né? Como a gente falou, como eu já falei, brincar é o trabalho da criança e muitas brincar é experimentar o mundo, né? Aprender a se relacionar, experimentar novos papéis, né?
E aí eles vão também experimentar as suas personalidades, né? A personalidade, o que eu posso, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. E só lembrando, fiquem até o final da live que hoje tem um presente, tá bom? E vamos para o quarto ponto, então. No quarto ponto, deixar o bebê ter tempo consigo mesmo, né? Eu já sinalizei um pouco sobre isso lá no início. Os bebês precisam de tempo sozinhos. Então, para se olhar, né? Para experimentar o próprio corpo, para olhar como é que a mão mexe, ela tempão, mexendo a mão. Como é que a minha mão mexe? Como é que meu pé mexe? E aí observa-se, né? Se observa, se sente, se percebe, certo? Deixar ele ter esse tempo consigo mesmo, né? Eles precisam de um tempo sozinho para explorar o seu próprio corpo, para explorar o ambiente à sua volta, né? Muitos bebês se contentam em ficar sentados, né? E te seguir olhando para onde você vai. Você vai fazer alguma coisa e eles ficam lá te olhando, né? Dependendo do temperamento da criança, ele vai ser mais quietinho, né? Se for uma criança de um temperamento mais calmo, se for uma criança de um temperamento mais acelerado, eles também vão ter esses momentos sozinhos, né, de observação. Mas, e aí, possibilite, né, para a criança esses momentos também, né? E a palavra-chave nesse processo, né, é equilíbrio, né? Observar os sinais. Quando a criança vira o rosto, quando a criança quer estar lá sozinha, deixar ela só, né? Deixa ela só também. Vai ter um momento em que ela vai querer brincar, que ela vai querer falar, que ela vai estar lhe solicitando, e vai ter um momento que vai querer estar sozinho, vai querer estar lá inventando suas próprias histórias. Às vezes, Luiz está lá brincando sozinho, e eu acho bem legal, porque eu fico observando ele criando as próprias histórias, e já houve momentos em que eu parei e fiquei olhando assim, aí ele faz assim, mamãe, me deixa à vontade, não é? Ele, mamãe, me deixa à vontade, porque você está me olhando. Vai lá fazer alguma coisa longe de mim, me deixa aqui. Eu acho bem interessante isso, porque ele já verbaliza, né? Mas a criança menor não vai verbalizar, ainda não domina a fala. Então, é uma percepção nossa, né? A gente tem que estar vendo aí o equilíbrio e os sinais da criança para ele ir desenvolvendo-se, saber que vai ter momentos que vai ter brincadeira, vai ter momentos que vai ter uma pausa, que vai ter descanso, que não vai ter nada para fazer, vai ter o ócio, né? E é uma coisa que eu venho aprendendo, colocando em prática muito agora, porque eu sempre estava muito preocupada em estimular o meu pequeno, né? Então eu sempre tinha atividade, sempre estava conversando, sempre estava colocando alguma coisa para estimular. E venho trabalhando com ele justamente agora o desacelerar. Então, dando ele, deixando ele sem ter o que fazer. Ele disse, hoje não tem nada para fazer. Que é justamente para ele também sentir um pouco desse tédio, do que é o tédio, do que é a ociosidade, do que são essas coisas que também é necessário na nossa vida, né? A gente, principalmente no momento agora que a gente vive no dia a dia com muita ansiedade, com muita pressa. Então, colocar a criança já nesse processo de aceleramento, e aí quando eu percebi isso, né, eu digo, eu tenho que desacelerar aqui, porque ele já tem um temperamento muito quente, muito para fora, né? Muito para o externo. Então, para ele trabalhar ter essa oportunidade de se auto-perceber, né? De estar consigo mesmo, de se observar, tá? E o terceiro ponto, oh meu Deus, terceiro não, o quinto, cuidar de você. É um pouco do que a gente vinha lá no primeiro, que a gente viu já lá no primeiro ponto, né? Em que eu falei sobre a conexão nossa com o filho, a gente tem que estar bem para ter uma boa conexão com a criança. E
aqui, né, nesse quinto ponto, é cuidar de você, cuidar de mim, você cuidar de você, ter pais e cuidadores, né, são as pessoas, como é que eu posso dizer, são as pessoas que mais importantes na vida dessa criança, né? Às vezes você está diretamente cuidando do seu filho, às vezes você é o cuidador de uma criança, né? Você pode ser o professor, você pode ser, né? Pode ser uma babá, pode ser uma outra pessoa que está aí cuidando dessa criança. E aí você é uma pessoa importante na vida dessa criança, né? Dessa criança pequena, né? E a qualidade no que você está oferecendo, né? A essa criança pode ser afetada se seu humor e suas emoções humanas não estiverem bem. Se você não está bem, como é que que qualidade de pessoa você vai estar oferecendo? Então, é muito importante para o desenvolvimento cerebral dessa criança esse seu autocuidado, né? Porque você vai estar colocando sementinhas ali na cabeça dessa criança, né? Você vai estar ensinando a essa criança, o Instagram está pausando direto. Você vai estar colocando crenças, né, na cabeça dessa criança. Ah, Simone, mas porque eu estou no estresse direto, o que, é que eu vou fazer? Respira. Né? A gente vai fazer. Vou ensinar aqui uma técnica de respiração que é de 20 segundinhos, né? Que é para aqueles momentos que a gente está mais no pique de estresse. Para a gente ter esse autocuidado, né? É tomar aquele seu cafezinho, é dar uma pausa no meio do dia, é se perceber se está cansada demais, por que está cansada demais, né? Se olhar, se observar, né? Eu estou sobrecarregada, né? Compartilhar isso com alguém, buscar essa ajuda mesmo, certo? Então, isso afeta também a maneira, né, que você interage com o bebê, com a criança, né? E na forma como ele te vê e como ele vê a si mesmo. Então, quando a gente está interagindo com uma criança, aquilo que está sendo vivenciado está construindo tanto o modo que as crianças nos veem, como o modo que eles mesmos se veem diante da nossa interação. Então, ele está construindo ideias sobre si próprio, ele está construindo autopercepções, não é? E aí, a técnica de respiração que eu tenho utilizado, né? E eu acho que faz muito sentido para aquelas horas que a gente está muito. Que a gente se percebe, não é? E aí tem que se observar. Como eu disse, você pode pegar um item desse por semana e ir trabalhando. Você pode pegar o cuidar de si mesma, o cuidar de você e passar uma semana aí. Como é que eu tô? Como é que eu não tô? Se auto-observar e se cuidar, né? Essa semana eu vou me cuidar, eu vou dar um pouquinho mais de carinho a mim mesma, certo? Então, a técnica de respiração é 4, 7 e 8. Eu não lembro o cara que fez essa técnica, mas é assim: você respira, você puxa o ar pelo nariz, contando até 4, certo? Prende o ar, contando até 7, e solta o ar, contando até 8. Então é assim: eu vou fazer aqui, vocês fazem aí comigo. Certo? Eita, lembrando que soltar o ar pode ser pela boca. Até 8, contando. E aí, na hora que você está no estresse, que você faz isso, o seu cérebro, né, automaticamente já diminui ali a velocidade que ele ia e você começa já a ver as coisas com um pouquinho mais de calma, né? Aí você pode repetir mais de uma vez se for necessário. Foram essas 5 dicas, né? E aí, escolha uma dica, aplique essa semana, esse finalzinho de semana, de amanhã, sábado, domingo. Na próxima semana, escolhe uma outra dica dessa e vai aplicando, né? Porque a educação é um processo, então a gente vai começar desde lá do nascimento e vai até lá quando a criança já não é mais criança, né, que vira adulto e vai cuidar da sua própria vida.
Então, é uma sementinha todo dia, uma sementinha todo dia que a gente está plantando e que a gente vai aprendendo e reaplicando, né?